Graça e paz, eu chamo-me Eduardo, quero compartilhar consigo a palavra do Senhor que se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Infelizmente, por uma questão de economia do tempo, não vamos ler toda esta passagem bíblica. Quero aconselhar o irmão ou a irmã a ler a partir de casa, João capítulo 8, do versículo 1 a 11. Nós vamos ler apenas o versículo 7, que na minha apreciação é mais ou menos sintético de tudo quanto está à volta desta passagem bíblica. Diz assim, João capítulo 8, versículo 7: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Se tivéssemos tido o tempo de podermos ler toda esta passagem de João capítulo 8, 1 a 11, nós verificaríamos que o texto bíblico nos diz que era madrugada, Jesus voltava do Monte das Oliveiras para o templo e logo pela manhã já estava ensinando. Lá estava ele rodeado de pessoas. Alguns são discípulos, outros curiosos. Quer discípulos, quer curiosos, eles o ouvem atentamente. Podemos dizer que aquelas pessoas abriram mão do sono para estarem com Jesus bem cedo para ouvi-lo. Acordaram cedo para comer de um pão espiritual que somente ele poderia oferecer. Somente o verdadeiro pão da vida podia saciar a fome espiritual das pessoas. Não sabemos o que o Senhor estava ensinando, mas foi nesse instante da manhã que um bando irrompe o ensino de Jesus. Invade o pátio, eram líderes religiosos, homens respeitados e importantes que entram naquela sala onde Jesus se encontrava. A horda é constituída da mais alta nata da sociedade judaica. Eram os escribas e fariseus, eram os pastores e diáconos daquela época. Esses homens eu os classifico como homens que eram vigilantes morais, eram polícias do pecado alheio, eram gente com olhos abertos para detectar como radares humanos a fraqueza do outro. Com estes polícias da moral estava uma mulher. Esta mulher, há momentos distantes, havia sido encontrada com um homem que não era seu. Estes policiais do pecado alheio não estavam interessados na lei, nem muito menos na questão do adultério desta mulher encontrada. Como nos alerta o versículo 6, eles queriam apanhar Jesus numa situação de armadilha. Isto não passava, na verdade, de uma emboscada com vista a poderem encontrar Jesus e poderem matá-lo sobre determinado pretexto. Com esta passagem bíblica, nós podemos tirar algumas lições. A primeira lição que nós tiramos é que uma pessoa é maior que seus pecados. É verdade que o pecado daquela mulher era passivo de morte. Ela havia traído seu marido, ela violou os votos de fidelidade conjugal, ela quebrou a aliança, feriu a lei de Deus e transgrediu o sétimo mandamento. Enquanto os homens, ou melhor, enquanto os fariseus viram uma mulher adúltera, Jesus viu uma pessoa, Jesus viu gente. Para os acusadores daquela mulher, nada do que ela foi ou poderia ser era mais importante que o adultério por ela cometido. Toda a sua vida estava resumida naquele ato.
um momento apenas e tudo mais foi ignorado. Mas Jesus, ao olhar naquela mulher, viu uma alma sedente de salvação. Ela viu uma filha com quem poderia morar para sempre no céu. Ela viu alguém que merecia uma segunda oportunidade. Vemos no comportamento destes líderes religiosos um comportamento de hipocrisia. Esses religiosos pareciam estar preocupados com a lei, com a moral e os bons costumes, mas na verdade eram grandes hipócritas, gente sem nenhum compromisso com Deus e muito menos com a sua lei. Eram homens invejosos e que não conseguiam conviver com a popularidade de Jesus e nem queriam ouvir os seus ensinamentos. Diziam ser filhos de Deus, mas eram filhos do diabo, como bem disse Jesus. A vergonha e os temores da mulher, ao ser exposta publicamente, não lhes significava nada, conquanto alcançassem o objetivo que tinham proposto, que era de matar Jesus. Com sua atitude, esses líderes se tornaram mais culpados que a acusada. Corremos o risco de nos tornarmos como esses homens. Observe que a multidão que estava com Jesus a ouvir a palavra, ao ver aqueles homens a levarem a mulher ante a Jesus e lhe fazerem os questionamentos que o fizeram. Aquela mulher, aquela multidão que se encontrava ali, de repente abandona os ensinamentos de Jesus e começa a pegar nas pedras para apedrejar aquela mulher. As mesmas pessoas que estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus, de repente passam a dar atenção aos líderes religiosos. Isso serve de alerta para todos nós. Corremos o risco de sermos influenciados a ver os pecados alheios e não repararmos nos nossos. Como muito bem nos ensina a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 1 a 5. A segunda lição que nós podemos tirar é que todos somos iguais diante de Jesus. O que aprendemos com este texto é a igualdade radical de todo ser humano diante de Jesus. Aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores, conforme a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 23. Para Jesus não existe tamanho de pecado. Nós sim fazemos distinção de pecados. Nós sim comparamos tamanhos de pecado, mas para Deus o pecado é igual. Para Deus não há pecado maior, pecado menor, não há pecadinho, não há pecadão. Pecado é pecado. Aquele que comete adultério, aquele que mata, aquele que furta, aquele que mente, tudo é pecado. Para Deus, pecado é pecado. Esses homens eram pecadores, mas praticavam um pecado distinto desta mulher e se achavam superiores a esta mulher. E Jesus nos traz aqui um princípio da igualdade do pecado. O pecado ele não é distinto. O pecado para Deus é pecado. Jesus nivelou todos eles ao pecado da adúltera. É interessante notar que a palavra grega anamartelos, que significa sem pecado, significa não só sem pecado, mas também sem um desejo pecaminoso. Portanto, Jesus estava dizendo: vocês só podem apedrejá-la se nunca desejaram no coração fazer o mesmo. O livro de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28, nos diz, Jesus diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O certo é que as pedras abandonadas no chão
provam que o adúltero e a adúltera são tão pecadores aos olhos de Jesus quanto qualquer um que não haja cometido este pecado, mas esteja envolvido em outros pecados. Quando somos confrontados com os nossos pecados, há quebrantamento. O que se ouviu depois da pergunta de Jesus foi o bater de pedras no chão. Felizmente, aqueles homens tinham um pouco de senso crítico e consciência sensível ao ponto de perceberem seu próprio pecado e abandonarem a ideia de tentar matar uma pessoa tão pecadora quanto eles. Quando me considero tão pecador quanto aquele que me feriu, entro num caminho de quebrantamento maravilhoso. Minha ira pode ser quebrada, meu orgulho pode ser quebrado, meu eu pode ser quebrado por esta atitude de não atirar pedras em quem me feriu, conquanto tenha todas as razões do mundo para fazê-lo. A terceira lição que podemos aprender é que a graça de Deus nos isenta da morte. Jesus, ao ver que todos haviam saído de cena sem condenar a mulher, Jesus também não a condena. Aliás, naquele cenário, ele era o único com condições de atirar a primeira pedra. Contudo, não o fez. Ele nem sequer pegou numa pedra. Ele a perdoa, livra do peso do seu adultério, liberta, dizendo: vai, segue teu caminho, constrói nova vida, caminha por novas jornadas, vai livre, vai, no entanto, não peques mais. Jesus não tirou os olhos do que estava... Jesus tirou os olhos do que estava escrevendo no chão somente quando todos os acusadores tinham partido. Diante dele estava somente essa pobre mulher totalmente quebrada moralmente, moralmente e espiritualmente apagada. Ele a restaura. Não é porque não damos mais som e nem temos mais luz que o Senhor nos descarta. Somos descartáveis para os homens, mas não para Deus. Por isso o Senhor libertou aquela mulher para que ela trilhasse um novo caminho e tivesse uma nova vida. Contudo, o perdão liberado por Jesus tem suas exigências, e nós vemos isto no versículo 11. Ele despede a mulher pecadora, mas sem fechar os olhos no seu pecado. Se ele tivesse despedido sem essa recomendação, ele estaria dando aval ao seu pecado, mas não foi o que Jesus fez. Ele despede a mulher em paz, mas dá uma ordem: vai e não peques mais. Que Deus abençoe a mim, abençoe o irmão, e que esta palavra produza frutos nas nossas vidas. Votos de um bom dia.